Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Caminho do Evangelho e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, com muita alegria em nossos corações, nós agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado, de estudo, de reflexão sobre os teus ensinamentos. Que a tua paz e a tua bênção se estendam a todos aqueles que nos assistem, aos trabalhadores, encarnados e desencarnados do Centro Espírita Caminho do Evangelho e a todas as pessoas. Agradecemos por esta oportunidade abençoada e pedimos que permaneça conosco. Que assim seja. Bom, hoje o tema que nós trouxemos para fazermos uma reflexão trata da resignação. A resignação sob o ponto de vista da doutrina espírita. Qual será a verdadeira resignação que Jesus nos ensinou? O que ele quis nos dizer e nos ensinar com estas palavras? Hoje, nós estamos vivendo uma situação inédita, né, para todos nós. A transição planetária, em que nosso planeta está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. E nós ouvimos falar, principalmente como espíritas, a respeito das virtudes, né? As virtudes que nós temos que desenvolver. Se ouve muito falar em bom ânimo, em gentileza, que nos leva a lembrar da virtude indulgência, que é muito bem explicada no Evangelho segundo o Espiritismo, a bondade, a alegria de viver, independente dos acontecimentos, e a famosa resignação. Para nós compreendermos esse tema, nós trouxemos lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do assunto Bem-aventurados os aflitos, o item 13, de motivos de resignação. No item 13, Kardec nos diz: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais ele sofre, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado rapidamente, né? A certeza de um futuro próximo, mais ditoso, o sustenta e anima. E, longe de se queixar, agradece ao céu as dores. Vou até ler de novo. Longe de se queixar, agradece ao céu as dores, que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, a vida física, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, ou seja, o ponto de vista espiritual, da vida espiritual, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar os seus desejos, a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros e a receber atenuada, ou seja, mais leve, a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí, né, desse ponto de vista, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo
quanto à saúde da alma. Ao passo que, com a inveja, o ciúme, a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua existência. Aumenta as misérias e as angústias da sua existência. Para nós entendermos e começarmos a nossa reflexão de hoje, é importante que a gente pense e relembre o significado da palavra resignação. Teriam alguns sinônimos para essa palavra? O que é, de fato, a resignação? Qual o seu significado? E para isso, é claro que nós temos que seguir e ir até o dicionário, que vai nos ajudar bastante na descoberta desse significado. Lá no dicionário, nós temos a definição de resignação como sendo a submissão paciente aos sofrimentos da vida. Submissão paciente. E o termo paciente refere-se, óbvio, à paciência. E o que é a paciência? Também do dicionário, nós temos que paciência seria a qualidade de quem sabe esperar. E também, como uma definição, paciência seria calma. Então, para nós compreendermos o sentido de resignação, é importante lembrar que eu posso enfrentar, submeter-me aos sofrimentos da vida de uma maneira calma, de uma maneira de quem sabe esperar. Importante lembrarmos desse sentido de resignação. Mas na doutrina espírita, o Evangelho nos traz algumas lições muito importantes e curiosas ao mesmo tempo, porque lá no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, lá no item 8, o Espírito Lázaro nos traz as seguintes instruções, que a resignação é o consentimento do coração, é a aceitação do coração. E ele nos traz essa informação aqui de que nós erradamente confundimos resignação com negação de sentimento e da vontade. Quando nós estamos perante uma dor, perante um sofrimento, normalmente a gente sente tristeza, às vezes desespero, às vezes raiva, frustração. E aí o Espírito Lázaro nos orienta que nós normalmente confundimos resignação com a negação desses sentimentos. Mas aí precisamos refletir, como que nós vamos negar uma tristeza profunda que nos acomete perante um sofrimento da vida? Isso não é ser humano, né? Nós somos seres humanos, nós sentimos. Então, o que fazer com esses sentimentos e ao mesmo tempo nos tornarmos resignados? A resignação, então, é uma virtude ativa e companheira da doçura. Então, não é uma passividade. É importante nós não confundirmos a paciência com a passividade. Resignação é uma virtude que vai nos exigir uma proatividade, uma ação, uma atitude, né? Então, é bem pelo contrário de negar sentimento, de suprimir sentimentos, e ao mesmo tempo, ela vai exigir, na verdade, essa ação, essa proação do nosso ser, de nós mesmos, né? Companheira da doçura, que está lá também como uma virtude descrita no Evangelho segundo o Espiritismo. O pusilânime, né, o covarde, ele não pode ser resignado. Então, além de tudo, a resignação é uma virtude que nos exige coragem. Certo? Jesus foi a encarnação dessa virtude. Nesse capítulo 9, existe a descrição também da virtude da obediência, né? Obediência e resignação. E lá nós temos essa orientação de que Jesus foi a encarnação destas virtudes. Em todos os pontos da doutrina, Jesus nos ensina que e ensina através dos exemplos dele, né? Como sermos resignados e obedientes. E nós? Como nós temos encarado a nossa vida terrena? Nesse item 13, que nós lemos no início, Kardec nos propõe duas formas, né? A perspectiva sobre a perspectiva espiritual e a perspectiva corpórea, da vida corpórea. Como nós estamos enxergando a nossa vida, as nossas dificuldades?
Através do prisma da vida corpórea, apenas da vida física, ou através do prisma da vida espiritual. Como está na prática dessa maneira a nossa resignação? São todas questões para nós refletirmos, né? Porque nós estamos passando realmente por dificuldades. Então, vale a pena a reflexão. Como está na prática a nossa resignação? O que nós temos vivido atualmente são diversas dificuldades. Não só dentro de nossas casas, como nas nossas cidades, no nosso país, no nosso planeta como um todo. Dificuldades que ainda não temos respostas sobre como isso vai se desencadear e vai se solucionar. Mas temos aí alguns exemplos dessas dificuldades que, sem dúvida nenhuma, têm nos gerado sofrimento. E a todos nós espíritas, nós católicos, enfim, de qualquer religião, qualquer pessoa tem sofrido isso. Começamos com distanciamento físico, muitas vezes das pessoas que amamos, das pessoas que convivemos, o nosso distanciamento social também, das comemorações, os aniversários, que não temos mais essas oportunidades, sensíveis alterações nas nossas rotinas do dia a dia, dificuldades que temos que enfrentar, serviços que estávamos acostumados a ter e que no momento não podemos usufruir deles, né? Adiamento de planos, quantas viagens, quantos casamentos, quantas festas também foram adiadas por conta dessa pandemia, de tudo que estamos vivendo. E aí o desemprego, as dificuldades financeiras, as doenças de maneira geral, as que já tínhamos, as que estamos sendo, né? A própria Covid-19 também, que é uma doença grave, a perda de entes queridos, que tem afligido a humanidade inteira, quantos milhares de vidas perdidas por conta dessa pandemia, quantas pessoas enfrentando essa separação temporária daqueles que amamos, né? E são, vejam, todas as dificuldades que já enfrentamos em algum momento da vida e que ainda enfrentaremos, mas que nos trazem sofrimento. Sem dúvida nenhuma, independente de nossas religiões e crenças, são situações que nos fazem sofrer. Mas, através do prisma da vida corpórea, Kardec nos diz que, voluntariamente, perante esses sofrimentos, nós nos condenamos à tortura e ao aumento da angústia. Quando nós enxergamos a vida humana como apenas um ponto, né? Como apenas aquele momento sendo o tudo, o todo, nós vamos enxergar esses sofrimentos com como se eles fossem muito maiores do que na realidade eles são. Nós vamos dar muita importância para as coisas desse mundo, como ele nos instruiu. E aí vem aquelas perguntas que normalmente nós fazemos. Por que logo comigo? Isso não é justo, o que eu fiz para merecer? E aí a gente precisa, nós espíritas reencarnacionistas que somos, e se vivemos realmente como reencarnacionistas, nós sabemos as respostas para essas perguntas, não é verdade? Então, a mais famosa das perguntas, das afirmações que temos feito, né? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais essa quarentena, eu não aguento mais tal ou outra situação. E, muitas vezes, e aqui falando por nós mesmos, reclamamos até, eu não aguento mais essa falta de chuva, eu não aguento mais esse sol, eu não aguento mais. E aí vai uma lista de infinitos termos que nós não aguentamos mais, né? Infinitas situações que nós não aguentamos mais. Mas qual é a resignação ensinada por Jesus? O mestre nos ensinou, sem dúvida nenhuma, uma resignação inteligente. Porque ele nos falou que bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Como que as pessoas que choram e sofrem são bem-aventuradas? O que significa bem-aventurados? Felizes. Felizes os que choram, pois que serão consolados. Mas como isso parece um contrassenso? Qual é essa resignação inteligente que o Senhor nos ensinou?
Quando nós nos propomos a enxergar a vida na forma, no prisma espiritual, com as lentes da vida espiritual, nós temos essas respostas. Nós conseguimos encontrar sentido profundo e verdadeiro no ensinamento do nosso mestre, de como sermos resignados de maneira espontânea e sincera, não apenas para cumprir uma proposta de uma religião ou outra. Quando vemos a vida nesse sentido, a vida física que temos aqui como apenas um ponto ao longo da eternidade, uma curta reencarnação, nós entendemos que há uma causa para o sofrimento. Se temos esse entendimento de que todo e qualquer sofrimento tem uma causa, nós conseguimos evitar muitas das nossas queixas, porque nós compreendemos, através da nossa fé raciocinada, que a nossa doutrina espírita nos proporciona, a fé através da razão, nós conseguimos compreender que sempre estaremos sob uma lei universal de amor, de um Deus justo, bom, que nunca erra e que sempre vai estar com a sua misericórdia, nos proporcionando oportunidades de progresso, de avanço espiritual. Então, o prisma da vida espiritual nos faz lembrar também de que nós mesmos, em algum momento, escolhemos o gênero de provas que teríamos que passar nessa encarnação. E isso consiste no nosso livre-arbítrio, está lá no Livro dos Espíritos. Então, se nós mesmos escolhemos o gênero das provas, né, a qualidade de provas, nós sabemos, nós compreendemos que não podemos e não precisamos reclamar, nos queixar dos nossos sofrimentos. Podemos sofrer sim, mas podemos sofrer com nobreza de sentimentos, né? Nós conseguimos agradecer a Deus pela dor, porque o sofrimento nos permite colher frutos. Temos tanta compreensão, temos um raciocínio lógico das coisas como são, o que viemos fazer aqui, para onde vamos, que isso nos permite agradecer a todo e qualquer desafio que nós enfrentarmos. Então, esse é o sofrimento, os frutos que o sofrimento podem nos trazer seria o primeiro passo para a cura do espírito, porque nós todos somos necessitados de cura, todos nós que estamos aqui nesse planeta. Então, ficamos felizes, porque estamos tendo uma oportunidade, conseguimos já enxergar o sofrimento como oportunidade de cura. O meu espírito vai deixar se nós soubermos sofrer, o meu espírito vai deixar muitas imperfeições para trás, vai sentir uma oportunidade de progresso e de melhora. Com isso, nós suavizamos a angústia de nossas provas. É uma existência, uma dentre várias que tivemos e que vamos ter, e que temos nestes sofrimentos que nos atingem a oportunidade exata e necessária para o nosso crescimento. Conseguimos promover saúde do corpo e da alma, porque não vamos nos perder no desespero, na raiva, na frustração, na revolta com a divindade. E Jesus sabia disso. Jesus sabia disso, é por isso que ele falou: bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque se soubermos chorar, nós realmente seremos felizes e vamos conseguir entender a proposta do nosso Mestre Jesus. E aí, para todos nós que estamos ainda em processo, né? Eu falo por mim, aprendiz, nós que ainda talvez não sejamos a resignação em pessoa, ou que ainda estamos construindo as virtudes, quais os passos, o que nós devemos fazer para construir de fato essa resignação? E vamos novamente buscar na doutrina espírita essa explicação. Aceitar as dores com nobreza de sentimentos. Isso está lá no livro Consolador, do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. Ele nos orienta
sobre a resignação e a paciência, que podemos sim sofrer, aceitar as nossas dores, somos seres humanos, nós choramos, nós sofremos, mas nós podemos aceitá-las com nobreza de sentimentos. Quando eu percebo que a raiva, que a revolta, que a frustração, que o desespero acomete o meu coração, nós temos a oportunidade, com esse conhecimento da doutrina espírita, de transmutar e transformar esses sentimentos menos felizes em sentimentos nobres. Sentimentos como a confiança, a esperança, o amor, que são sentimentos que levam a fé, a esperança em dias melhores, a confiança de que esse sofrimento é necessário, de que estamos envolvidos pelo amor de nosso Mestre Jesus, pelo amor do nosso Criador. E esses sentimentos, sim, vão fazer com que nós possamos desenvolver a paciência. A paciência que é uma vertente da virtude da resignação. Para isso, Emmanuel nos ensina que a paciência exige de nós, a conquista da paciência vai exigir de nós disciplina. Disciplina para que possamos conter os nossos impulsos. E assim vamos educando a nossa vontade, curando as nossas enfermidades psíquicas que vêm nos acompanhando há muito tempo, há muitas encarnações. Então, o autoconhecimento, o estudo, a disciplina, entender aquelas imperfeições que ainda impedem o meu progresso, para que eu consiga aos poucos me disciplinando e me exercitando, educando a minha vontade, para que eu consiga realmente conquistar paciência, resignação. Quais essas enfermidades psíquicas que há muito tempo nos acompanham? O abandono do esforço próprio e as queixas de tudo e de todos. Há muito tempo estamos vindo nos queixando do exterior, de tudo que nos envolve, e quando nós sabemos que, pela doutrina espírita, né, que o mal reside em nós mesmos. E aí, nós trazemos essa frase, que está lá no livro Consolador, que a verdadeira, do Emmanuel, né, a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outrem, na exemplificação. A disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção, o objetivo da sua redenção, da sua libertação. Então, vejam que é importante essa mensagem do Emmanuel. A alma que adquiriu a verdadeira paciência, ela dedicou muito amor em si mesma. Muito amor em educar amorosamente as suas imperfeições por meio da disciplina, do exercício diário de conter um sentimento de raiva, de conter as muitas queixas que fazemos no nosso dia a dia e refletirmos sobre isso. Quando estivermos numa prática constante da disciplina, desses exercícios, nós vamos perceber que a resignação e a paciência vão fazer parte do nosso comportamento. E aí sim, essa virtude será espontânea dentro de nós. Nós não vamos mais precisar nos esforçar para sermos resignados. É espontâneo. E aí, facilmente vamos atingir a nossa libertação espiritual, a cura das nossas imperfeições que há tantos séculos vem nos acompanhando. A doutrina espírita, então, tem nos ensinado que, analisando lá o item 13 que nós lemos no começo, aumentar ou diminuir o sofrimento que a dor nos traz está na maneira como encaramos a nossa vida. Isso é fundamental, nós não estamos inventando nada aqui. Quem nos disse isso foi o codificador da nossa doutrina espírita. Através dos seus estudos, né, da orientação, das instruções dos espíritos, das virtudes do céu. Então, está nas nossas mãos aumentar ou diminuir o nosso sofrimento, a dor
que nos alcança, ela pode ser maior ou menor com relação ao nosso sofrimento. Depende de como encaramos a vida. Estamos enxergando a vida como sob o prisma da vida corpórea apenas, ou estamos enxergando a vida sob o prisma da vida espiritual, que é infinita? Nós temos o poder de modificar esse ponto de vista. Está escrito lá, o homem tem o poder de modificar esse ponto de vista. Se ainda não temos 100% do nosso ponto de vista sob o prisma da vida espiritual, nós temos como modificar. Temos, e através do quê? O Evangelho nos dá os passos. Através do autoconhecimento, da disciplina, do estudo, da nossa doutrina espírita, que é tratamento, que é terapia para as nossas imperfeições e dos nossos próprios esforços. Depende de nós. Deus é tão bom, é tão justo, que tudo depende de nós. A construção da verdadeira resignação, daquela que é espontânea, que é ativa, que não é passiva, como muitas vezes nós nos confundimos com o resignado que sofre em silêncio, que é uma pessoa passiva e que aceita tudo. Não. O resignado, verdadeiramente resignado, ele é um corajoso. Ele construiu essa virtude de maneira ativa, agindo no seu benefício próprio, né? E por isso ela se torna espontânea e verdadeira. E aí, nós trouxemos aqui, para já irmos finalizando a nossa reflexão, uma mensagem do Espírito Meimei, né? A Irma de Castro Rocha, que foi uma jovem que sofreu uma doença renal grave e que desencarnou aos 24 anos e enfrentou essa doença com muita resignação e coragem, sendo aí um exemplo para a nossa reflexão de hoje. A Meimei, como era conhecida. E através da psicografia de Chico Xavier, ela nos trouxemos aqui um trecho da mensagem, mas está lá no livro Ideal Espírita. O título da mensagem é Espera e Ama Sempre, e a mensagem na íntegra é muito bonita, vale a pena ler inteira. E aqui, por questões de tempo, nós trouxemos um trecho. Então, a Meimei nos fala: quanta aflição desaparecerá no nascedouro se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso. Sem reivindicações, sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária e tolerando e ajudando hoje, na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna. Felizes os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Foi essa a mensagem que o nosso Mestre Jesus nos passou. E não é apenas uma mensagem, é uma promessa, é um fato. Ele nos falou, é uma verdade. Nosso Mestre amado Jesus, que está no controle de tudo, que está no leme desse barco chamado Terra, que guia os nossos passos, que nos acompanha nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades, dentro de casa, fora de casa, no nosso país, no nosso planeta Terra. Ele, e é a Ele que nós vamos finalizando e levando os nossos pensamentos, pedindo que nos abençoe, Senhor, que nos guarde, que nos envolva nesse teu amor, que nos consola, que alivia as nossas aflições, que alegra os nossos corações e que nos traz paz. Nós te agradecemos, Senhor, pela bendita doutrina espírita que nos esclarece,
que nos orienta, que nos norteia, que nos dá o rumo da evolução e do progresso espiritual para a felicidade verdadeira. Agradecemos, Senhor, por todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, do Centro Espírita Caminho do Evangelho, que nos auxiliam, que nos estimulam, que nos motivam a sempre sermos melhores. Graças te damos, Senhor, pela tua companhia e a tua presença, e pedimos a tua paz em todos os corações que estão nos assistindo nesse momento. Pedimos também pelo nosso querido irmão Divaldo Franco, pelo teu amparo, para que seja pronta a sua recuperação. E te damos graças, Senhor, que tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Muito obrigada a todos os amigos e até uma próxima.